Paz e bem, irmãs e irmãos, estamos mais uma vez juntos, porém distantes, em nossa celebração aqui da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Mais uma vez, nós temos nessa celebração a presença dos irmãos da nossa Igreja Presbiteriana Unida lá de Governador Mangabeira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar o nosso culto hoje com uma saudação muito especial do nosso irmão reverendo Adalto Magalhães. Meus amados irmãos e irmãs, nesta oportunidade de reencontro, nesta fase difícil, gostaria inicialmente de fazer uma saudação a todos vocês, uma saudação à igreja. E uso para isso a expressão do apóstolo Paulo na sua saudação à igreja de Tessalônica. Os Tessalonicenses era uma igreja muito amada de Paulo, com a qual ele tinha muita afinidade. E ele começa a sua primeira carta saudando aqueles irmãos e irmãs, agradecendo a Deus a oportunidade e dizendo que fazia muitas orações por eles, lembrando sempre da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança. São estes três aspectos que o apóstolo acentua na sua carta aos Tessalonicenses, que eu gostaria de partilhar com todos vocês nessa oportunidade. Paulo elogiava aqueles irmãos pela operosidade da fé. Não há dúvida, irmãos e irmãs, que essa é uma fase em que a fé tem que se expressar, tem que se manifestar, não por palavras, não por crenças, não por afirmações teológicas ou filosóficas, mas pela prática, pela operosidade. A fé não é para ser crida, a fé é para ser vivida. Por isso, os versículos que mais revolucionaram a história da igreja são exatamente o de Abacuque, onde ele diz que o justo viverá a fé,
que foi usado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, e a bandeira de Lutero na sua grande reforma, né? O justo viverá pela fé. Então essa é a primeira acentuação que gostaríamos de fazer nesse início de saudação a vocês. Operosidade da fé. Fé não é para ser crida, falada. Fé é para ser vivida. E estamos na oportunidade incrível de viver a nossa fé através do encontro com os outros em abnegação de amor. Reparem a sequência lógica de que fala Paulo na carta aos Tessalonicenses. Ele elogiava aqueles irmãos não só pela operosidade da fé, mas pela abnegação do amor. Eles sabiam que o amor também não era apenas um sentimento vago, romântico. Amor era uma atitude objetiva de interesse, de serviço ao outro e ao próximo. E nós não estamos vivendo uma oportunidade mais própria na história do mundo do que essa. Com essa Covid, nós estamos chamados a viver um amor abnegado, um amor que pense no outro antes de simplesmente pensar em nós. E a igreja é chamada para isso, para demonstrar que Deus não é uma ideia, que Deus não é uma doutrina, Deus é amor. O próprio Deus diz isso. Deus, o apóstolo João, dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, gostaríamos de elogiar vocês, sempre, não só pela operosidade da fé, mas pela abnegação do amor. Amém. Amar é viver a fé. Amar é seguir o ensinamento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira afirmação de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele elogiava a igreja, era a firmeza da esperança. Então, saúdo a vocês, irmãos, e dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor e pela firmeza da vossa esperança. Meus queridos, vivemos também uma época tremenda, desafiante, de vivermos a esperança. Não a esperança estática, mas uma esperança dinâmica. Um grande teólogo alemão, Moltmann, ele escreveu sobre a teologia da esperança. Ele fala que uma esperança estática é aquela esperança que simplesmente espera, e espera acontecer. A esperança dinâmica é aquela que não somente espera, mas é capaz de enxergar as oportunidades que Deus oferece para fazer as coisas acontecer. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esta é uma celebração de amigos. Amigo mais chegado que irmão. Espaço para louvor e adoração. Lugar de amor e gratidão. Lugar onde a verdade reina. Sejam todas e todos bem-vindos a esta celebração. Querida comunidade, irmãos e irmãs que aqui vieram em busca da palavra que nos guia e nos ampara. A palavra de Deus que assim falou em Jeremias 29:13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Vamos, pois, celebrar a Deus de todo o nosso coração. Chamada adoração, Salmo 86, de 8 a 10. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Estamos aqui reunidos, mesmo à distância, como membros de um só corpo. Em nome de Deus Pai, em nome do Filho Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo. Amém.
que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Deus em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em teus braços nos acolhe e nos dá consolação. E em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Após esse momento de adoração, de louvor, dessa chamada adoração da palavra do Reverendo Adalto, nós somos chamados a confessarmos os nossos pecados. O Salmo 86, versículos de 1 a 3, nos diz: Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti. Salva-me, porque sou Teu servo e confio em Ti. Tu és o meu Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a Ti o dia inteiro. Este é o momento para que cada pessoa, possa buscar em seus corações, seu coração e mente, os pecados, as falhas, aquilo que tem nos distanciado de Deus. Que possamos, nesse instante, ficar alguns instantes, enquanto ouvimos um louvor, possamos pensar e confessar os nossos pecados. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça, abrace o mundo inteiro.
as dores deste mundo, ó Senhor. Imploramos piedade, a um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do seu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pai amado, estamos diante de Ti com todo o coração. Somos pecadores, bem sabes, pecamos contra Ti somente pecamos. Pecamos contra nosso irmão, contra nós mesmos. Inúmeras vezes ficamos em dívida contigo, Pai. Temos odiado ao invés de amar. Temos ficado indiferentes às lágrimas de nosso irmão. Tantas vezes reclamamos nossa condição sem olhar ao redor e percebermos quantos poderiam dar graças a Ti por tudo que tem nos dado. Perdoa nossos erros, nossa arrogância, nossa omissão. Te pedimos, Pai, perdoa-nos. Tem compaixão de nós e perdoa nossos pecados. Tem misericórdia e dá-nos mais uma chance. Não desista de nós, mas transforma-nos em pessoas melhores através do Teu amor. Perdão, Pai. Em nome de Teu Filho amado, nosso único Salvador e Senhor, nós te pedimos, perdoa. Amém. Irmãs e irmãos, o Senhor alegra o coração deste Teu servo, pois os meus pensamentos sobem a Ti. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos que oram a Ti. Escuta, Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te clamo, pois Tu me respondes. Que Deus possa nos abençoar. Vamos louvar ao nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior,
não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Só o nosso Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Após os pecados confessados, somos chamados ao nosso momento da palavra. Esse é o momento de refletirmos, lermos, meditarmos na palavra do Senhor. E eu queria, nesse instante, convidar a irmã e o irmão a orar comigo, pedindo a iluminação do Senhor para nossas vidas. Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pedimos que ao abrirmos Sua palavra, possamos compreender o que tens para nós nesta noite de domingo. Fala conosco, nos ensina através de Tua palavra, nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos e irmãs à leitura do Novo Testamento, que se encontra em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Romanos 6, versículos 1 a 11. Palavra do Senhor, assim nos diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirva o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem o domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem há oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz, e os que vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem, pois, 2 pardais por uma haste?
e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra do Senhor. Ó Pai, dá-me um puro coração e renova o teu Espírito em nós. Ó Pai, dá-me um puro coração e renova o teu Espírito em nós. Que a palavra do Senhor possa adentrar nossas mentes e corações, possamos assim compreender o que Ele tem para nós nesta noite de domingo. E eu gostaria de começar essa reflexão de hoje, essa homilia de hoje, com uma poesia, um poema de Machado de Assis, na verdade um soneto de Machado de Assis. E aí eu vou pedir para que o irmão Delfino recite essa poesia. Vamos ter o prazer de nos deliciarmos com mais uma das poesias declamadas pelo irmão Delfino. Ouçamos Machado de Assis. Círculo vicioso, Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como a eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela caridade imortal que toda a luz resume. Mas o sol inclinando a ruta e a capela, pesa sobre mim esta auréola de lume, enfada-me esta luz e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? Quem dera fosse aquela loura estrela, disse o vagalume, pudesse eu copiar a transparente luminosidade, diz a estrela. Misera, tivesse aquela claridade imortal, disse a lua. Por que não nasci um simples vagalume? Disse o sol. Como ciclo vicioso, nós sempre voltamos ao início. Como ciclo vicioso, nós, homens e mulheres, nunca estamos satisfeitos com o que nós temos, com o que nós somos. Como esse ciclo vicioso, nós não conseguimos perceber a realidade existente diante de nós, não conseguimos vivenciar as nossas próprias experiências. Sempre queremos viver a experiência do outro, sempre queremos buscar na experiência do outro a beleza que nós não temos. É assim em que vivemos, desta forma o ciclo vicioso se estabelece. O vagalume esperava ter a luz daquela estrela, a estrela pensava na lua, a lua tinha inveja do céu, do sol, e assim esse ciclo vicioso se estabelece. Sempre perguntamos, sempre dizemos, quem dera tivesse eu aquela claridade. E esse ciclo vicioso faz com que nós permaneçamos no mesmo lugar. Muito bem. Eu quero pensar com vocês, a partir do texto que nós lemos de Romanos, capítulo 1, capítulo 6, eu quero pensar com vocês nesse viver para Deus em Cristo Jesus. A partir de nossa realidade, a partir das transformações que nós vivemos como homens e mulheres. Paulo,
começa o capítulo 6 fazendo uma pergunta. Ele diz: que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Essa pergunta retórica de Paulo nos faz refletir pelo menos em duas coisas. Pelo menos dois elementos podemos refletir na pergunta do apóstolo. Primeiramente, podemos refletir que o pecado é uma realidade. E é engraçado que muitas vezes nós não falamos de pecado, evitamos falar de pecado, temos medo de falar do pecado, mas pecado nada mais é do que o próprio ato humano, do que uma ação humana contrária aos propósitos do Criador. É uma prática que leva à destruição de si mesmo, do outro, à destruição da natureza. Pecar é, pois, não agir de acordo com os propósitos de Deus para o homem, para a mulher, para o outro, para a própria natureza. Então, essa pergunta retórica de Paulo, continuaremos, pois, no pecado para que a graça aumente, nos traz essa primeira reflexão. O pecado é real, o pecado existe. Mas também aponta para a graça. E graça como favor imerecido de Deus, o ato de Deus que faz com que ele não leve em conta essa desobediência, não leve em conta esse pecado na hora de relacionar-se conosco. Graça está presente na nossa vida. Quando pensamos em graça, pensamos nessa ação de Deus. Enquanto o pecado é a ação do homem, graça é a ação de Deus. É a ação de Deus que faz com que ele não considere esta desobediência, esta quebra do obedecer. Deus não leva em conta isso na hora de relacionar-se conosco. Enquanto o pecado é uma ação humana, a graça é uma ação divina. E Paulo, então, no seu texto, continua fazendo a relação entre graça e morte, entre graça e pecado, agora a partir de uma outra relação dual. Ele começa a falar agora de vida e morte. Pecado, morte, graça, vida. E ele faz um jogo de palavras bem interessante, em que ele começa a mostrar que o fato da graça existir, o fato de Deus estar presente, da graça ser real, é o que faz com que nós tenhamos vida. Porque o pecado, a desobediência, o não agir de acordo com o que Deus se propôs para a humanidade, gera morte. E aí Paulo faz todo aquele jogo de palavras. Ele diz que essa nova pessoa, essa nova criatura, a versão atualizada fala, né? Esse novo homem contrapondo ao velho homem, não deve manter a prática do pecado, a prática da desobediência, esta ação contrária aos propósitos de Deus para a vida humana. Não podemos viver para Deus nesta prática, nesta continuidade do pecado, neste ciclo vicioso do pecado, fazendo menção aqui a Machado de Assis. Não podemos continuar nesse ciclo vicioso que nos leva a continuar desobedecendo, continuar quebrando esta relação de confiança com Deus, conosco, com o próximo e com a natureza. A prática deste pecado, a continuidade desta desobediência, esse ciclo vicioso, nos leva à escravidão. Escravidão é morte. Interessante que o pensador Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, Rousseau vai justamente também, não vai dizer isso, vai dizer que a escravidão é morte. Rousseau tem uma frase interessantíssima. Ele diz que renunciar à liberdade é renunciar à própria vida. Renunciar à liberdade é renunciar à vida, porque a escravidão é igual à morte. Então, quando nós pensamos que o homem, nessa condição de renunciar à liberdade, o homem que renuncia esta graça, renuncia essa ação misericordiosa de Deus, vive na prática do pecado, da desobediência, no ciclo vicioso que leva à morte. E aí Paulo, nesse jogo de palavras, diz que Cristo venceu a morte, que ele está vivo, e aqueles que se uniram com ele também estão vivos, porque vivem esta graça, vivem nesta ação de Deus que vem até nós para nos reconciliar com ele. Cristo nos reconciliou com Deus.
Só que essa velha pessoa, essa velha criatura, aquilo que o texto de Almeida diz, velho homem, ele não percebe o novo, não consegue perceber essa ação transformadora de Deus, essa ação de Deus sobre ele, e aí mantém-se no ciclo vicioso de injustiça, de inveja, de uma vida fantasiosa, uma vida que não se compromete com o outro, uma vida que não se compromete nem consigo mesmo, uma vida que apenas percebe o que está no outro, nas coisas que o outro tem, e não percebe na beleza da sua própria existência, não percebe a sua própria luz, não percebe o seu próprio brilho. Vagalume tem que olhar para o brilho da estrela da lua do sol. Não percebemos que a ação de Deus em nós gera em nós algo novo, gera em nós uma vida, a vida em Cristo, um brilho próprio. Então, esse ciclo vicioso, que não percebe a ação de Deus em nossas vidas, faz com que nós continuemos na prática desse pecado, dessa desobediência, dessas ações de injustiça, dessas ações de uma vida que não se compromete com Deus e passa a agir contrário à própria vontade de Deus. Paulo, então, nos chama a compreendermos que aqueles que estão em Cristo estão mortos para o pecado. Ou melhor, quebraram esse círculo vicioso. Em Cristo, pela graça, essa ação de Deus, os atos de desobediência que geraram destruição não têm mais domínio sobre nós. Compreender a graça de Deus é compreender que atos que levam à destruição, atos que levam à prática da injustiça, não têm mais domínio sobre nós. Só que nós, por nós mesmos, não vamos conseguir quebrar o ciclo vicioso. Nós, por nós mesmos, sempre vamos ver a luz que brilha mais no outro. Lembrem do vagalume, lembrem da lua, da estrela, lembrem da lua. Nós sempre vamos buscar a beleza, o brilho, o que acontece com o outro, mantendo o ciclo vicioso, desobedecendo ao Deus Todo-Poderoso. Quando estamos em Cristo e entendemos que a graça de Deus, ela nos une, essa ação de Deus que nos une a Ele novamente, nos faz perceber que a ação de Deus em nossas vidas faz com que tenhamos uma ação diferenciada. É o que Paulo vai chamar de morte para o pecado e viver para Deus. A existência em Deus, através de Cristo, aponta para atos que renovam a própria vida, que não levam à destruição. Estar em Cristo é ter atos de vida, atos que apontam para a construção da existência humana e não a inveja de querer ser igual à estrela, querer ser igual ao sol, querer ser igual ao vagalume, mas entender que a graça aponta para o reconhecimento de que a vida que Deus nos dá tem seu próprio brilho, que viver a nossa realidade, vivenciar as experiências a partir de nossa própria realidade, é entender que nós também produzimos luz, que nós também produzimos vida em Cristo. E a luz que nós produzimos pode iluminar outras pessoas. Então, em vez de destruição, somos agentes de construção. Em vez de buscar a luz no outro, nós podemos, através da luz de Cristo, levar luz para outras pessoas que não reconhecem Cristo Jesus como Senhor. Que produzir vida, luz onde nós estamos, nós podemos embelezar a realidade em que vivemos com atos de justiça, promoção da graça, fazendo com que homens e mulheres possam realmente viver em Cristo Jesus. Somos chamados, pois,
a romper o círculo vicioso da injustiça, da violência, da exploração. Somos chamados a viver em Cristo, vivenciar as nossas próprias experiências a partir da realidade em que estamos, abraçando esta graça, essa ação de Deus que vem até nós para nos reconciliar com Ele, fazendo assim com que a prática de distanciamento de Deus e de destruição da própria humanidade deixe de existir em nós. Então, pensando no apóstolo Paulo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um louvor. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês, se pelas costas sei que me abrange, também de frente sei que me percebes, para ficar longe do teu espírito, o que farei, para onde irei, não sei. Para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Se subo aos céus ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar, dá-me tuas mãos, ó meu Senhor bendito, bendito sejas sempre as tuas mãos. Prova-me, Deus, e vê meus pensamentos, olha-me, Deus, e vê meu coração. Livra-me, Deus, de todo o mau caminho. Quero viver, quero sorrir, cantar pelo caminho da eternidade. Senhor, terei toda a felicidade. Para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Se subo aos céus ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar, se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Amém. Após a palavra proclamada, após esse louvor, vamos confessar, afirmar a nossa fé com o credo na linguagem de hoje. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que a nossa fraqueza. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e orientar-nos. Cremos na sua palavra, registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com Ele e, por sua causa, com a felicidade de todos os homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós. Cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. Assim, Deus nos ajude. Com essa afirmação de fé, nós estamos chegando ao final da nossa celebração nesta noite de domingo. Queremos louvar a Deus pela presença dos irmãos da Igreja de Mangabeira. Queremos louvar a Deus pela EPU do Salvador, que tem estado conosco nos domingos à noite, aqui virtualmente, adorando e bendizendo ao Senhor. Essa semana, semana que passou, tivemos o nosso irmão Davi, ficou internado, mas Deus, pela sua graça e bondade, atuou e que Davi já teve alta, já está em casa, continua o tratamento em casa
ele que foi acometido pela Covid-19. A irmã Edilce também ficou doente com a Covid, mas graças a Deus foi menor o impacto da enfermidade e ela tratou em casa mesmo. Louvemos a Deus pela recuperação dos nossos irmãos. Esta semana, no próximo dia 25, Jailza faz aniversário e nós louvamos a Deus pela vida de sua serva. Ok? Nós vamos continuar nos cuidando, lembrando que fé não imuniza, devemos ficar em casa, certo? Se sair de máscara, receber pessoas, recebamos em casa de máscara, sempre buscando higienizar tudo que está diante de nós. Vamos ter cuidado para que logo, logo possamos nos livrar desta doença, desse vírus que fica aí atormentando as nossas vidas. Eu quero convidar você agora, minha irmã e meu irmão, a orar, a interceder a Deus comigo pela vida da igreja, pela vida de todos nós. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos pela vida, te louvamos pela recuperação do teu servo Davi, tua serva Edilce, pelo cuidado que tivesse para com teus servos. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus, continua a atuar, continua a agir na vida dos teus servos, curando definitivamente desta doença. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer pela vida dos irmãos da IPU de Mangabeira. Muito obrigado por essa igreja. Abençoa, traz bênção, traz paz, traz cura, traz conforto aos irmãos da igreja de Mangabeira. Muito obrigado a Deus pela IPU do Salvador, por essa igreja que tem acolhido, que tem recebido pessoas, que tem procurado, Deus, te servir de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Continua a abençoar tua igreja, dando paz, saúde, bênção sob medida para cada um membro da tua igreja. Deus Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer agora pela vida de Jailza. Muito obrigado a Deus, porque tua serva faz aniversário essa semana. Desde já te louvamos pela vida da tua serva, pela bênção que ela é em nossa família, pela bênção que ela é na vida da tua igreja. Obrigado a Deus por todas as coisas. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu amor, Senhor. Abençoa os nossos governantes, os nossos cientistas, para que esses cientistas possam, com a luz que vem do alto, possam encontrar uma vacina que logo, logo esteja à disposição de toda a população. E os nossos governantes possam ser sábios na hora de administrar essa crise da saúde em que vivemos. Muito obrigado a Deus pela saúde, pela bênção, pela paz que tem nos dado. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Na volta nós vamos ter a nossa bênção. Um
Guia, Senhor, a minha vida, guia, Senhor, o meu caminhar, que o meu dia a dia eu possa te entregar toda a minha vida para te adorar. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e bondoso Pai, comunhão, consolação, dons e fruto do Espírito Santo, sejam com vocês, irmãs e irmãos, da IPU do Salvador, da IPU de Governador Mangabeira e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Tenhamos todos uma excelente semana.